Nosso assunto agora é a reforma do ensino médio, a polêmica reforma anunciada na semana passada pelo governo federal. Para falar sobre ela, a gente recebe aqui no estúdio o Luiz Serrão. Ele é pesquisador da Unidade de Educação Escolar de Jovens e Adultos da Ação Educativa e é mestre em Educação pela Universidade de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Sua avaliação como pesquisador para o que foi anunciado? É um tanto quanto preocupante a reforma que foi feita agora, né? Porque ela é feita a partir de uma medida provisória, que ainda precisa ser avaliada junto ao Congresso Nacional. Então, no momento que o Congresso Nacional tem chamado protagonismo para algumas discussões sobre educação e sobre gastos, né, sobre o teto de gastos sociais, por exemplo, isso é um tanto quanto preocupante. E, sobretudo, também pelo fato dela impor mudanças gigantes para todas as redes estaduais e do Distrito Federal. O aumento na carga horária é uma coisa que chama bastante atenção, né? Bastante. Pula de 800 para 1.200, 1.400? 1.400 horas anuais. 1.400, é muita coisa. Fazer o que com os alunos nesse tempo todo? Então, essa é a grande dúvida, né? Numa proposta de educação integral, a gente espera que se tenha uma formação integral e formação humanística de todos os estudantes. Então, é preocupante, por exemplo, a gente focar, aumentar a escolarização, aumentar o tempo dessa forma escolar tradicional. A gente espera que tenha uma modificação significativa da proposta educacional para o ensino médio. Então, espera-se, por exemplo, que tenham mais aulas de educação física, isso não é o que está acontecendo, não é o que foi proposto. Vamos ter um foco, por exemplo, em português, matemática e inglês ao longo de todos os anos do ensino médio, né? Então, a gente tem, na verdade, uma reestruturação da oferta do ensino médio, né? Que não só é em tempo aumento da jornada, mas também de uma reestruturação das ofertas das disciplinas e a possibilidade de fragmentar cada vez mais essa trajetória escolar. É o bendito leque de opções, que cada escola vai poder oferecer o seu. E aí o aluno pode ser prejudicado. Com certeza, porque a MP não traz uma discussão mais ampla sobre as condições, a melhoria das condições de funcionamento das escolas, a melhoria dos salários dos professores, a superlotação das salas, né? Essas questões não estão sendo resolvidas num espectro mais amplo. Então, isso tem que ser acompanhado, por exemplo, junto a uma mudança curricular, né? Então, por exemplo, como vão ser as escolas que já estão em situação precária, né? As ocupações das escolas de 2015 agora mostraram isso, né? A movimentação dos estudantes mostraram que muitas escolas estão em estados de penúria, né? Então, essas escolas vão ser... São Paulo foi protagonista nisso, Sim. Né? E São Paulo, Rio de Janeiro, né, a demanda dos jovens tratando sobre isso e pedindo mais qualidade na educação, inclusive passando por ter professor, por ter condições de infraestrutura, condições de funcionamento das escolas e também ter possibilidade de escolher seus itinerários, né? Mudar é importante, mas precisam garantir algumas condições para que isso mude. Como é que São Paulo receberia? Se imediatamente todas essas medidas fossem colocadas em prática, como é que ficaria a situação aqui no estado ou especificamente na capital? O programa estabelecido junto à medida provisória não estabelece a progressiva implementação da jornada em tempo integral, né? Então, algumas escolas são escolhidas pelo Sistema Estadual de Educação e, a partir daí, é feito um trabalho específico com essas escolas. A mudança, a princípio, não são para todas as escolas da rede. Então, a partir do ano que vem, que tudo indica, né, se o Congresso não mudar o que está proposto pela medida provisória, algumas escolas do Estado como um todo poderão ter seu currículo modificado, né? Então, por exemplo, não vão poder ter escolas que ofertam ensino fundamental e ensino médio junto. Não está claro como é que ficam as escolas que atendem o ensino noturno, por exemplo, dos estudantes trabalhadores. Então, ainda tem muito a ser estabelecido pelos sistemas estaduais em diálogo com o governo federal. E a extinção de educação física e arte? Qual é a sua avaliação? É uma avaliação péssima, é uma escolha muito ruim, uma escolha autoritária, né? Então, no momento que muitos sistemas de outros países que são referência aqui para o Brasil, que muitas vezes são citados como referência, apostam cada vez mais em discussão sobre trabalhos manuais, sobre uma formação artística, né? A gente retroage nisso, abandonando parte da nossa formação geral, que é uma conquista, que é uma demanda, né? E é uma conquista da sociedade brasileira ter essa ampliação, a democratização do acesso ao conhecimento. Então, a possibilitar essa fragmentação, uma escolha nas áreas de linguagem ou de matemática desde o primeiro ano, isso com certeza vai reduzir a possibilidade de formação mais completa do estudante. Então, tirar artes, tirar educação física é tirar a parte essencial do currículo. Tirar a educação física no país que acabou de sediar uma Olimpíada, né? O que pode ser uma vergonha.
né, vamos dizer assim, porque a educação física é uma parte importante da formação dos estudantes, não só pela prática de esporte, mas conhecimento das regras, conhecimento do corpo humano, né, isso traz uma perda significativa para as discussões que estão sendo feitas na educação. Professor, para a gente fechar, para quem está em casa e tem interesse sobre o assunto, que aliás acho que todo mundo deveria ter interesse sobre esse assunto, qual é a orientação? Acompanhar o quê? A tramitação no Congresso, a movimentação no Congresso? Como é que vocês, pesquisadores, vão acompanhar isso? Acho que a primeira questão é acompanhar a tramitação no Congresso, né? A gente tem um Congresso que chamou muito o protagonismo da discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que tem discutido projetos importantes para a área de educação e também propostas muito problemáticas, como a Escola Sem Partido, que também tem discutido a PEC sobre o teto dos gastos sociais, que vai impactar diretamente o ensino médio. Então, acho que o primeiro passo é prestar atenção no que vai acontecer no Congresso, mas também ficar de olho de como a Secretaria Estadual aqui de São Paulo vai construir a sua proposta. Se é em diálogo com a escola, se é diálogo com os estudantes, ou se vai ser uma forma autoritária, como está sendo essa primeira medida via medida provisória. Ou seja, todos com os olhos bem abertos, atentos ao que vem pela frente. Sim. Essa é a orientação. Essa é a primeira orientação e mais importante. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde.